E finalmente estou aqui para falar sobre ele, porque realmente esse ativo ele merece palmas, porque é o primeiro ativo feito com inteligência artificial no mundo, já documentado, né? E assim, é muito eficaz, tá? Então ele merece mesmo palmas. E você vai me perguntar, Carol, mas ele é seguro? Totalmente seguro. Por quê? Não significa ele ter sido feito por inteligência artificial, eu vou te explicar como é o processo, não significa que ele não seja seguro, tá? Porque toda a etapa de teste foi feita. Só que no método convencional, sem inteligência artificial, é, o ser humano ele começa com achismo, tipo, observação, né? Ele vê, olha, eu acho que esse ativo tá dando algum resultado nesse grupo populacional, vamos estudar ele? Daí vai, começa a fazer, e faz uma hidrólise aqui, daí faz a hidrólise da hidrólise ali, até chegar, e demora muito, entendeu? A inteligência artificial veio para economizar todo esse tempo, mas todo o período de testes, todo período de teste, não, todo o processo de testes eles fizeram, naturalmente, como em todos os ativos. Vamos lá. Primeiro, eles colocaram no banco de dados da inteligência artificial, primeiro que eles usaram vários tipos de inteligência artificiais, né? São várias bases, então, tipo, base genômica, base proteômica, base, bem, enfim, diversas bases, tá? E eles colocaram vários ativos ali. Eles colocaram primeiro as vias metabólicas que eles queriam ativar, colocaram quais os ativos, quais os alimentos, né? Eles queriam que interferisse nessas vias metabólicas, e assim o banco de dados foi fazendo essa mistura para ver se achava alguma coisa que ativasse essas vias metabólicas. E eles fizeram testes com arroz, com soja, com grão de bico e com fava, né? Tem mais coisas que eles fizeram testes, né? E com fava, essas que eu estou falando são as que eu estou lembrando. E a fava do feijão branco. E na fava do feijão branco, eles acharam dois aminoácidos surpreendentes, no qual um deles ele ativa a via anabólica, ativa a mTOR, ativa a sinalização anabólica, e o outro diminui a inflamação. Daí você vai me falar, Carol, mas para hipertrofiar não precisa inflamar? Calma aí. Inflamar onde? A gente precisa sim de um processo inflamatório intramuscular, intramiócitos, tá? Não é inflamação sistêmica, isso é outra coisa. Então, esse ativo, eles acharam esse outro aminoácido que consegue controlar essa inflamação sistêmica. Olha que loucura. Gente, esse ativo dá para usar em tantas situações, inclusive, olha que interessante. Uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, está num processo catabólico incrível, um processo inflamatório incrível, Peptide Strong. E assim, as doses seguras, a dose inicial, né, de entrada, a porta de entrada, é o que eu recomendo para todo mundo, começa com 2,4 gramas, tá? É a base de estudo. Mas já se viu que é seguro usar doses até 20, 40, mas assim, o problema é que ele é um ativo muito caro, então não dá para ficar extrapolando tanto, tem que analisar muito a situação para ver se cabe, tá? Então, assim, eu indico para as minhas pacientes 2,4, a gente começa com 2,4 e depois vai progredindo essa dose, porque olha só, a gente viu que ele é dose dependente. Então, isso é ótimo, tá? É ótimo. Então, tipo, quanto mais você usa, mais você tem que usar. Aí a gente consegue ver a eficácia do negócio, entendeu? Tipo, eu usei, senti alguma coisa, continuei usando, deu uma parada. Aumentei, voltei a sentir. Ou seja, tem eficácia, entendeu? Entende? Você consegue entender? Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho para falar. Pepto Strong e Whey Protein, a diferença de um e do outro, tá? O que que acontece? O Pepto Strong, ele sinaliza o anabolismo, como o Whey também sinaliza o anabolismo, porque o Whey tem leucina. Leucina estimula a ativação de mTOR, que é o início da via anabólica do nosso músculo. Ahn, mas a diferença de um e de outro são tantas. Nossa Senhora, se eu ficar aqui, meu pai. Primeiro, vamos lá. O Whey. O Whey tem
traços de lactose, alguns, né, têm traços de lactose, outros têm a própria lactose. Então, pessoas que têm algum problema com a lactose ou com a proteína do leite, já seria recomendado utilizar o Pepto Strong. O whey tem uma digestibilidade mais, é, como eu posso dizer, mais não é dificultada. A molécula do whey é maior do que a do Pepto Strong. Então, o processo de digestão do Pepto Strong é bem melhor do que o do whey protein. Vamos falar mais. O whey protein, ele tem imunoglobulinas, coisa que o Pepto Strong não tem. Então você vê que a gente está falando de duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender que o Pepto Strong sozinho ele não funciona. Então, é interessante atrelar o Pepto Strong a outros suplementos caso você queira um anabolismo muscular. Isso eu falo até em pacientes sarcopênicos, tá? Obesidade sarcopênica, paciente acamado. Eu não estou falando só em estética, eu estou falando além, tá? Vamos abrir, vamos sair da caixa e vamos pensar além. Mulheres na menopausa que têm uma dificuldade muito grande em ganhar massa muscular, porque é um ativo caro, como eu já disse, então tem que valer a pena, tem que ser para uma pessoa que vale a pena. E quando eu falo vale a pena, é uma pessoa que ou faz dieta direito, ou treina direito, ou tá precisando realmente, entendeu? Tipo, uma pessoa acamada, uma pessoa sarcopênica, uma pessoa doente. É, Então, a gente tem o Pepsi Strong que sinaliza anabolismo. A gente precisa das outras coisas, que são os tijolinhos, para construir o músculo, porque senão não faz sentido. Então, além da comida, a gente é interessante atrelar outros suplementos. Creatina, whey protein, ômega 3, maravilhoso, porque a gente está falando também em controlar a inflamação. A gente tem o EPA aí também para controlar a inflamação. Qual outro ativo que eu gosto muito? Gente, uma infinidade, tá? Mas esses três são os básicos, tá? O ômega 3, o whey e a creatina. Para atrelar o Pepto Strong já tá de bom tamanho. Vamos lá. Absorção eu já falei, uma absorção bem rápida, porque ele é um produto bem hidrolisado, assim. Ele é hidrólise da hidrólise. Então, ele é uma molécula bem pequena. Bom, eu acho que é isso, gente. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui embaixo. Um beijo.